mas eu acho que eu preciso. E é isso. Só tô esperando aparecer, só. Ai. O Bernard é tão... O Bernard faz as coisas parecer tão simples, gente. E não é. Pode dar zoom no slide, por favor? Bom, gente, vamos começar então mais uma reunião do Grupo Interveps. A reunião está sendo gravada. Para quem não se sentir à vontade, é só desligar a câmera. A gente vai falar hoje sobre a pandemia e as vacinas, e o monitor do grupo é o Matheus Ribeiro, com quem está a palavra hoje. Boa noite, pessoal. Gostaria de cumprimentar a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje o nosso tema vai ser a pandemia e as vacinas, o impacto na sociedade sobre a obrigatoriedade. Nós utilizamos como obra de referência para poder iniciarmos essa pesquisa a obra Sob Pressão, produzida pela TV Globo. Pode passar o slide, por favor? Acho que a gente está com um problema de conexão. Só um minutinho, gente. Desculpa pelo transtorno. Dois segundinhos, rapidinho. Pessoal, a gente está com um problema na conexão da apresentação dos slides. Eu gostaria, se alguém não se disponibiliza para poder ir apresentando para a gente, eu posso mandar no grupo lá. Manda para mim, Matheus. Pode ser, então, vou mandar lá. Ainda não foi, mas espera aí. Só tá enviando só, daí assim que enviar, fechou. Matheus, eu posso apresentar, já tá no jeito aqui. Quem falou? Eu, Paloma. Pode apresentar então, fica à vontade. Pode ser. Vocês estão vendo? Aí, apareceu, Paloma, obrigado. Sim, estamos. Bom, primeiro que desculpe por esse transtorno inicial aí, mas vamos começar de fato agora. Boa noite novamente a todos. O nosso tema é a pandemia e as vacinas e o impacto na sociedade sobre a obrigatoriedade. Nós utilizamos como obra de referência a minissérie Sob Pressão, produzida pela TV Globo. Até aconselho a quem não assistiu a poder assistir, porque é bem interessante. São somente 2 episódios, uma temporada específica sobre a Covid, e trata com verossimilhança como se deu o cenário dos hospitais em meio à pandemia, no ápice das transmissões e das pessoas infectadas, os leitos lotados, enfim. Quem vai expor aqui hoje sou eu, Matheus. Na sequência, a Paloma e o Thierry vão trazer um debate antagônico acerca da questão moral sobre a liberdade individual
e a questão do princípio do direito coletivo, tratando de saúde pública no contexto da pandemia da Covid-19. Depois, a Maria Vitória vai trazer um pouco como o mundo e principalmente o Brasil reagiu e se comportou diante dessa pandemia. E, por fim, a Beatriz vai falar um pouco sobre a questão polêmica da vacinação infantil. Antes deles começarem, gostaria de trazer uma breve introdução, pode passar, falando um pouco sobre o contexto histórico da vacinação no mundo. Inicialmente, a pandemia, os vírus, a vacina não existia no mundo há séculos atrás. A vacina ela é um fenômeno do século XVIII, mas as doenças sempre existiram. Os primeiros indícios de tentativas de imunização no mundo tem relatos que foram na China com a inoculação e a variolação, uma prática milenar que é contra a varíola, e não tem como falar de vacinação sem não falar da varíola, até por questões históricas e também pelo panorama comparativo com a Covid-19. As pessoas eram contaminadas por varíola e não utilizavam outra técnica tão segura e eficaz quanto a variolação para poder conter as pessoas que eram contaminadas por esse vírus. A técnica de inoculação e variolação, como mostra o primeiro quadro ali em cima, era feita por meio de uma inalação. As pessoas pegavam crostas do material da varíola de pessoas já infectadas, deixavam secando ao sol e inalavam em pessoas que estavam saudáveis. Pouco tempo depois, elas observavam que as pessoas que inalavam esse material ficavam imunes à varíola. Acontece que... pode dar um para o lado aí, Paloma, por favor? Mais um agora. Acontece que, apesar da variolação ser eficaz por muito tempo no mundo, começando na China, há indícios de que passou pela África, na Europa e também na América do Norte, esse método ainda não era o mais seguro, não era capaz de diminuir a transmissibilidade do vírus da varíola por toda a população, ou seja, não era capaz de trazer a imunidade de rebanho. Com isso, um médico chamado Edward Jenner, ao perceber na Inglaterra que os moradores da zona rural eram contaminados pela varíola bovina e não ficavam tão acometidos quanto as pessoas da zona urbana, que eram contaminadas pela varíola humana, ele resolveu fazer um experimento de inoculação também, só que agora com um método mais semelhante com o que nós conhecemos hoje pela vacina. Ele pegou o material de uma mão de uma leiteira, essa mão dela continha a varíola bovina, e ele aplicou esse material numa criança de 8 anos. Se fosse feito isso hoje, iria também levantar vários debates morais acerca desse experimento. E depois de inocular pela primeira vez a varíola bovina no menino de 8 anos, ele esperou alguns meses e aplicou a varíola humana. O menino apresentou um comportamento de febre, ficou doente por um tempo, mas nada mais que isso. Ou seja, ele pôde perceber, e depois aplicando em mais 23 pessoas, que o seu método era capaz de reduzir os perigos das pessoas serem contaminadas pela varíola e também trazer a tal imunidade de rebanho. Ele recebeu muitos apoios da população na época, mas também recebeu muitas críticas. A gente pode observar daí que os primeiros movimentos anti-vacinas já são datados do século XVIII. O segundo quadro embaixo, ali, o do meio, ele retrata esses primeiros movimentos das primeiras vacinas e também os primeiros movimentos de anti-vacina. Ali, não sei se dá para enxergar direito, mas ilustra o Edward Jenner aplicando a vacina, enquanto as pessoas estão ali desesperadas na porta, no canto esquerdo, tentando ser vacinadas. E a crítica do movimento... Pode deixar, Paloma. E a crítica do movimento anti-vacina, nesse quadro, eu acho que não vai dar para ver muito, mas depois eu vou disponibilizar os slides, é que as pessoas que se vacinavam com essa vacina do Jenner se transformavam em vacas. Curiosamente, um método dizendo que essa reação da vacina não era capaz de erradicar a varíola, e sim de, por outro lado, prejudicar as pessoas. Ao lado, na última imagem, também temos a revolta da vacina, que aconteceu aqui no Brasil. Esse movimento, apesar também do contexto político da época não ser tão favorável ao povo, em cenário de opressão mesmo, deixou como obrigatório a vacinação de toda a população da capital do país na época, que era o Rio de Janeiro, e a população não satisfeita com tal
determinação, foi para as ruas e se revoltou contra a vacina. Teve inúmeras mortes, deportações, prisões, enfim. Isso em 1904. Só que 4 anos depois, no Brasil, em 1908, a varíola estava num surto tão violento que as pessoas resolveram abrir mão dessa revolta e então se vacinarem contra a varíola. Uma curiosidade sobre esse experimento Jenner é que, como a varíola ela foi feita por um experimento da varíola bovina, o próprio nome vacina ele é derivado, a origem dele latina é de vacina, que é de vaca. Até por isso, na segunda imagem, as pessoas estão se transformando em vacas. Tem uma mulher que está parindo um animal, um bezerro, o outro está saindo pelo braço, enfim. As pessoas, já nessa época, já tinham esse comportamento anti-vacina. Paloma, pode passar, fazendo um favor. Eu acabei de comentar aqui sobre o Brasil, né, em 1908, começou essa aplicação das doses contra a varíola em massa no Rio de Janeiro e também em todo o país. Mas o Programa Nacional de Imunização, ele foi criado somente em 18 de setembro de 1973, e ele é regulamentado, pode ir passando, Paloma, pela Lei Federal número 6.259 de 1975, e esse programa, ele oferece o acesso universal, gratuito, sem distinção de classe, cor, gênero, a crianças, adolescentes, adultos, idosos e ao povo indígena. Justamente por esse acesso gratuito de distribuição de vacinas, esse Programa Nacional de Imunização ele é reconhecido mundialmente dentre os países emergentes e é comparado até com os países desenvolvidos, justamente pelo fato de que as vacinas são eficazes e é distribuída em massa para toda a população. E isso é capaz, pode passar mais um, Paloma, isso é capaz, foi capaz e ainda é capaz de controlar doenças imunopreveníveis e até de erradicar. Eu tenho aqui uma lista de doenças que passaram a ser controladas graças ao Programa Nacional de Imunização, que é o caso do sarampo e da hepatite, e algumas doenças que foram erradicadas em razão da disciplina desse programa que é administrado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. São as doenças como a rubéola, o tétano e os outros. Também erradicou a poliomielite e a varíola. Tá? Pode passar, Paloma. Falando de Programa Nacional de Imunização, até o momento eu falei só de doenças que existiam, pelo menos nós conhecíamos até antes de 2019 ali. Apesar de conhecermos, a gente sabia que estava quase tudo sob controle até o mês de dezembro de 2019, quando a Organização Mundial de Saúde tomou conhecimento de alguns casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Esses casos, então, começaram a ficar visíveis por toda a mídia e por todo o mundo, preocupados com aquela proporção de pessoas sendo infectadas pela síndrome respiratória. E em janeiro de 2020, a ONU declara emergência de saúde pública de importância internacional. Os vírus, ao pouco, foi se disseminando pelo mundo, e em fevereiro de 2020, ele chegou a São Paulo. Paloma, você pode dar 2 cliquezinhos? Isso, obrigado. Chegou a São Paulo. Na época que chegou em São Paulo esse vírus, na época já tínhamos mais de 800 pessoas mortas por esse vírus que até então ninguém entendia direito, nem mesmo as autoridades científicas conseguiam tomar conhecimento de como que era a proporção, como se dava a contaminação por esse vírus. Em março, a OMS decretou a pandemia, aí vieram termos que a gente cansou de ouvir e ver na internet, na televisão, nas rodas de conversas online, que é quarentena, lockdown, isolamento e distanciamento social. As escolas e as universidades foram fechadas, mais de 2 bilhões de estudantes ficaram sem aula, e a Unesco até recomendou daí a questão do ensino remoto, que teve sim as suas consequências, apesar de ser o método mais eficaz à época. Teve a corrida aos mercados em busca de alimentos e mantimentos necessários. As ruas, por conta dos decretos governamentais, ficaram vazias. Os estabelecimentos tiveram que fechar por tempo determinado, conduzindo isso até uma crise econômica financeira, sem também tempo determinado. Tiveram que construir hospitais de campanha para tentar lidar com o vírus e com as pessoas infectadas. Houve também um aumento totalmente, como eu posso dizer isso, de forma lastimosa, houve um aumento da desinformação que
consequentemente também garantiu o negacionismo entre as pessoas. Essa desinformação foi capaz de prejudicar o avanço da ciência, que ali estava a todo momento tentando entender o vírus e também tentando trazer uma solução para o vírus, que no caso seria a vacina, que, de certa forma, mesmo que comparado com outras doenças, foi por um tempo razoavelmente curto, mas para nós que vivenciamos esse período foi um tempo longo, porque nós ficamos o tempo todo inseguros e com medo dessa vacina não chegar e de tudo não voltar ao normal. As aglomerações também tiveram normas rígidas, e em abril de 2020, o secretário-geral da ONU comparou a gravidade da pandemia como em comparação com a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a gente estava, de certa forma, a gente ainda está de frente com um dos episódios mais marcantes de nossa história. Pode passar, Paloma, fazendo um favor. Aí nós temos o número de casos confirmados e o número de óbitos pela Covid-19 no mundo. 456.790.241 pessoas foram contaminadas pelo vírus. Lembrando que esse é um número aproximado, né? Porque diariamente esse número vai se alterando. E temos também como número de óbitos 6.040.665 pessoas que foram mortas pelo vírus. Pode passar, Paloma. E eu comentei que em fevereiro de 2020 foi o mês em que o vírus chegou ao Brasil, e em janeiro ali de 2020 também já estava esse alerta da ONU como um alerta de emergência urgente em todo o mundo. Quase um ano depois, ou na mesma época ali, depois de um ano, a primeira vacina da Covid chegou ao Brasil. Foi um momento histórico para todos nós, emocionante ver essa imagem que está aí. Eu não sei vocês, mas a época, quando eu vi, eu senti um ar de esperança tremendo, apesar de toda a insegurança que vivíamos à época. Essa mulher que foi vacinada era uma enfermeira, é uma enfermeira no caso, chamada de Mônica Calazans, 54 anos, que atuava em uma unidade de terapia intensiva, tentando amenizar as consequências do vírus. Paloma, pode passar para mim? E por mais que eu tenha tratado aqui o Programa Nacional de Imunização como uma figura importantíssima para o controle e pela erradicação das doenças no Brasil, ele se tornou, de certa forma, como dito pelo esse epidemiologista Akira Oma, a vítima das próprias conquistas. O mais interessante dessa reflexão que eu trouxe desse epidemiologista é que ela foi feita em 2019, antes mesmo da gente sonhar com o coronavírus. Já existia ali um tratamento de negacionismo em relação às doenças, ou até de desinformação mesmo. As pessoas deixavam de se vacinar para achar que as doenças não existiam mais, para achar que a vacina não ia fazer diferença na vida dela, só que elas não percebem, e isso acontece ainda, não percebem que a própria vacinação é que garantiu essa segurança a todos. Se não fosse o Programa Nacional de Imunização e só distribuição de vacina pelo Brasil, a gente não teria nem noção de como estaríamos de frente com as doenças, fora o Covid, que existem, apesar de estar em controle, mas existem. Desde a década de 90, aqui no Brasil, a cobertura de vacinação foi alta, várias pessoas se vacinando, mas do ano de 2016 para cá, a vacinação já começou a apresentar um declínio. Tanto é que nos estados de Pernambuco, Ceará, Roraima e Amazonas, começamos a ter, desde 2000, que a gente não tinha, desde os anos 2000, os primeiros surtos de sarampo, uma doença que até então estava sob controle, mas em 2016 e no ano de 2018 também, a gente começou a perceber que esse surto começou a vir à tona. E aí a gente traz um termo que é utilizado pela academia e pela medicina científica, que é o termo chamado de hesitação vacinal. Eu vou trazer também um breve comentário sobre a hesitação vacinal, porque a Paloma vai estender bastante esse assunto, mas a hesitação vacinal nada mais é do que um atraso na aceitação das vacinas, ou até mesmo a recusa em se vacinar. Aí na imagem, eu tenho 3 imagens, as duas do canto direito são imagens atuais, e a imagem que está ali dentro do campo verde é uma imagem do ano de 1901, se não me engano, eu vou confirmar, do ano de 1901.
A hesitação vacinal, ela é motivada também pelos grupos anti-vacina, e esses grupos anti-vacina, eles são capazes, isso também desde o século XVIII ali, de falar que a vacina e até mesmo as outras táticas de imunização, como a variolação, não eram eficazes. Eles apresentavam no local delas medicamentos, e apresentavam esses medicamentos sem ter comprovação científica alguma de que eram capazes de poder conter as doenças. Essa imagem desses dois garotos, ela veio bastante em telas nas redes sociais durante a época da pandemia, justamente para causar um impacto, acredito eu, nas pessoas que já estavam ali adiantando que não ia tomar vacina nenhuma, por N motivos e motivos injustificáveis, tendo em vista os argumentos da ciência e todas as comprovações de que as vacinas de fato funcionam. Essa imagem apresenta dois garotos da mesma faixa etária. O garoto do canto direito, ele foi vacinado contra a varíola, e o garoto do canto esquerdo não foi vacinado contra a varíola. Essa imagem causa um impacto, até pensei antes de colocar ela aqui na exposição, mas eu acho super importante a gente observar essa imagem, por mais que cause impacto na gente, para a gente tomar noção de episódios históricos passados, da influência que eles tiveram, e hoje ainda, esses assuntos, esses argumentos contra a vacina ainda estão existentes. Infelizmente, ainda são existentes. Justamente temos aí a imagem de dois homens carregando painéis, dizendo que não querem a vacina e que, ao contrário, eles acreditam que dois medicamentos que não têm comprovação, não têm eficácia científica comprovada contra a Covid, e eles defendendo esses medicamentos. Essa imagem dos dois garotos, inclusive, foi publicada no ano de 1901, e apesar de ter sido publicado, à época não foi tão divulgado pelas mídias locais, enfim, e seria totalmente importante essa divulgação, porque só no século XX a varíola foi capaz de matar 300 milhões de pessoas. Tivemos tempo, ainda bem, graças à ciência, nesse 1 ano de pandemia, a vacina ter chego a nós. Eu trouxe aqui 4 características básicas da hesitação vacinal, apesar da Paloma já vai apresentar com maior amplitude esse tópico, mas temos aqui 4, que é a baixa percepção de risco da doença, ou seja, aquilo que eu comentei. As pessoas estão tão acostumadas a não ver mais surtos de varíola, de febre amarela, sarampo e outras doenças, que elas acreditam que essas doenças não existem mais, elas não precisam se vacinar. Também tem o medo de eventos adversos pós-vacina. Tem aí o caso de pessoas que dizem que as vacinas contêm alguns materiais químicos capazes de transformar as pessoas até em mutantes. Tem esses tipos de argumento que as pessoas são capazes de perder órgãos, apresentar feridas no corpo, enfim. O questionamento sobre a formulação e a eficácia da vacina, ou seja, na produção da vacina, eles já estão questionando as empresas que passam ali pelo processo produtivo da vacina e também pela sua eficácia, dizendo que as vacinas não funcionam. E, por último, aqui, o questionamento sobre o interesse financeiro das indústrias farmacêuticas, dizendo que essa distribuição de vacinas, na verdade, é só para engrenar o lucro dessas indústrias. A hesitação, basicamente, ela é fundamentada por meio da desinformação. Agora eu vou passar a minha fala para a Paloma e ela vai estender mais a questão da escolha individual na vacinação. Obrigada, Matheus. Boa noite, gente. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou apresentar a minha parte da nossa pesquisa, foi sobre a liberdade individual, mas eu gostaria de falar também sobre o termo da hesitação vacinal, como o Matheus também já deu um pontapé inicial. O termo hesitação vacinal, ele compreende as condutas de aceitar apenas algumas vacinas e recusar outras, atrasar vacinas e ter dúvidas sobre a vacina, ou se vacinar ou não. Ainda é entendido como um atraso na aceitação ou a recusa das vacinas, apesar da disponibilidade de serviço de vacinação, sendo que esse fenômeno de hesitação, ele é complexo e específico dentro do seu contexto.
que varia ao longo do tempo, onde o indivíduo se encontra, e da própria vacina que está sendo distribuída pelo Estado. E ele é muito influenciado pela complacência, conveniência e confiança. A complacência, ela ocorre quando a percepção dos riscos de determinada doença, prevenível por vacina, são baixos. Então, a pessoa entende que se vacinar não é uma ação preventiva necessária. Porque ela já não vê tanto essas doenças, tanto que aquela nossa vacina que previne sarampo, ela, como não tem mais tantos casos de sarampo no Brasil, ela já não é mais considerada uma ação preventiva, que seja necessário para algumas pessoas. Então, essa complacência, ela entra bastante na hesitação, no termo da hesitação vacinal. Não é aquela pessoa que não quer vacinar, é que ela não acha necessário. A confiança, ela é observada na análise da eficácia e segurança das vacinas. Também é analisada na competência dos serviços e nos profissionais da saúde e na motivação dos gestores que formulam as políticas públicas de vacinação. Por exemplo, se a pessoa não tem uma informação do que é aquela vacina, do que é feita a vacina, o que ela previne, o que ela pode ter, quais reações ela pode ter no seu corpo, é óbvio que a pessoa não vai, por livre e espontânea vontade, se vacinar sem informação nenhuma. É importante que tenha um bom senso do Estado para que ele seja mais aberto a essa informação que eu considero vital para as pessoas que não têm essa confiança. E, por último, a conveniência, ela consiste na disponibilidade física, financeira, na acessibilidade geográfica, capacidade de compreensão da pessoa de ser imunizada, o apelo dos serviços de humanização e também na qualidade do serviço, juntamente com o contexto cultural conveniente oferecido. Isso quer dizer que se as vacinações ocorrerem só nos centros, a pessoa que vive, por exemplo, em um sítio ou numa área indígena, ela não vai se vacinar, porque provavelmente a informação talvez vai chegar para ela até tarde. Então, essa informação ela precisa ser igualitária, muito bem falada, né? Muito bem explicada para a pessoa, para não haver essa conveniência de não se vacinar e essa desconfiança da vacina. A hesitação vacinal ela pode ser influenciada por diversos fatores. Pode ser influenciada pelo fator individual e grupal. Apesar de a comunidade científica atestar categoricamente a importância e a eficácia da vacinação, há movimentos que questionam bastante a sua ação no organismo. Questiona a utilização do mercúrio, do alumínio, e até associam com doenças como a meningite. E também a condição como o autismo, como se você fosse se vacinar, você ia contrair o autismo, sendo que o autismo não funciona desse jeito, ele não é uma doença, é uma pessoa que ela nasce assim, ela vê o mundo de uma forma diferente, enfim, não tem como você contrair autismo por causa de uma vacina. Isso ocorre quando as doenças, como, por exemplo, o sarampo, já estão em um nível muito baixo de infecção.
e tomar a vacina acaba deixando de ser um ato preventivo, justamente. Agora a gente entra de fato no tema da liberdade individual e a pandemia, que seria o direito de escolha da pessoa que não quer se vacinar. Então, essa liberdade, ela adquire uma dimensão social e histórica. O Rousseau, ele fala muito bem que a liberdade é um resultado da sociedade gerada pelo contrato social, sendo um princípio instituído como norma. Renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, é negar o valor universal da dignidade e da personalidade humana. Então, a questão que se coloca aqui é se estamos diante de um direito individual de escolha ou de um direito da coletividade, de um bem maior a ser protegido. Muitos cidadãs, não se sentem seguros com a vacina contra a Covid-19. Eles podem ter autonomia sem ser penalizados ou sem serem forçados a tomar a vacina contra o Covid? Eles têm essa autonomia de escolher não tomar a vacina e continuar em seus empregos, ter a livre escolha. Então, a gente vai analisar algumas propostas de projetos de lei que vão contra um pouco essa liberdade individual. O projeto de lei 4.987 de 2020 penaliza os indivíduos que escolheram não tomar a vacina e contraíram o coronavírus. Eu achei isso um pouco errado, porque a forma de penalizar, eles acabam obrigando o indivíduo, esse projeto de lei quer obrigar a pessoa que contraiu o coronavírus a pagar o tratamento pelo sistema de saúde. No entanto, o sistema de saúde que trata claro que tem as formas particulares de tratar a Covid-19, mas o SUS, ele também trata esse vírus, e começar a cobrar de algo que é gratuito não faz sentido, porque o artigo 196 da Constituição Federal é totalmente defronte a isso no que tange a sanção imposta pela PL, sendo que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Portanto, não cabe ao Estado impor essa sanção, pois é dever dele dar acesso gratuito e igualitário à saúde. Ainda mais, as pessoas mais suscetíveis a contrair o vírus e eventualmente precisar do SUS para o tratamento são brasileiros de classe baixa a média, que não tem como pagar um plano de saúde ou até mesmo um hospital particular. Ainda, há o projeto de lei 5.040 de 2020, que quer impor aos indivíduos que escolher não se vacinar as mesmas sanções de quem não votar ou não apresentar a justificativa à Justiça Eleitoral. As punições são, em suma, a proibição de se inscrever em concursos e ser nomeados para cargo público, receber salário de função ou emprego público e obter alguns tipos de empréstimos. A pessoa também fica impedida de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, como as universidades públicas, ou até mesmo creches, se os pais não decidirem não vacinar as crianças, obter passaporte e participar de licitações. Então, isso acaba obrigando mesmo a pessoa a tomar a vacinação, porque seria a mesma sanção imposta a quem não vota, quem não tem o voto em dia.
Em outros âmbitos, o STF autorizou a vacinação compulsória, ou seja, quem não quer se vacinar pode deixar de frequentar alguns lugares do poder público, como, por exemplo, o fórum da sua cidade. Se você não levar a carteirinha de vacinação, não ter o comprovante, ou não fizer um exame, um teste de Covid até 2 horas antes de ingressar no fórum, você não entra. E, de acordo ainda com o STF, a obrigação compulsória moral é constitucional. Então, todas, tirando, acho que o projeto de lei sobre o pagamento do tratamento do Covid, todos esses projetos de lei são considerados constitucionais, porque eles são formas de obrigar compulsoriamente uma pessoa a se vacinar, só que não pela força, e sim pela moral. Assim, no Brasil, a vacina obrigatória, ela não é permitida. Ela não é permitida mesmo na pandemia. A vacina obrigatória, que eu digo, é você pegar a pessoa e levar ela à força no postinho. Isso não pode, mas a compulsória moral, sim. Agora, a grande pergunta que vem. A justa causa por não tomar a vacina, ela pode ser... Uma pessoa pode ser demitida por justa causa? Uma funcionária de um hospital foi demitida por não tomar a vacina contra a Covid-19. Bom, esse é um assunto um pouco complexo, né? Não é uma questão só de sim e não. É uma coisa a ser discutida, porque a justa causa ela vai muito além de uma vacina ou não. Então, a resposta mais simplificada teria que analisar caso a caso. E dar uma resposta como não ou sim seria somente generalizar tudo isso e não analisar o fato concreto. E agora eu trago esse post do Quebrando Tabu, que é uma página bem popular no Instagram e no Facebook, que fala sobre a vacina obrigatória. Ele fala assim: ninguém vai te arrastar pela mão até o postinho e te obrigar a tomar vacina. Você pode deixar de se vacinar, só que talvez você tenha que deixar de frequentar alguns espaços. Sua liberdade não te dá direito de colocar outras pessoas em risco. Aí eu deixo o questionamento para, após um breve debate, a pessoa que não pode tomar a vacinação, ela tem que ter essa liberdade tirada? Porque talvez ela não possa tomar a vacina por alguma condição médica. E aí ela não vai poder frequentar uma biblioteca, não vai poder ir assistir uma audiência, enfim. E depois, sobre isso, uma outra tirinha aqui, que uma pessoa diz para enfermeira: ei, qual é a vacina que vocês estão aplicando? A enfermeira responde: bom dia, senhora, é a AstraZeneca. Ah, então eu não quero não. Eu até consegui fazer o meu agendamento, mas vou esperar chegar a Pfizer. E a moça também comenta: eu estava tão ansiosa por esse momento que para mim tanto faz a marca da vacina. Que alívio, estou até emocionada. Faz uma foto para mim? E a enfermeira responde ao indivíduo: todas as vacinas possuem eficácias comprovadas, porque até então elas não seriam aplicadas em seres humanos se não tivesse sua eficácia comprovada. O importante é se vacinar. E a pessoa muda de ideia até depois que vê a colega ali se vacinando, porque o importante realmente é tomar a vacina. E é isso aí, eu encerro a minha apresentação. Passo a palavra ao Thierry. Obrigado, Paloma. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thierry, eu sou aluno da graduação e membro do Intervet já faz um tempo. Bom, a minha parte do trabalho era falar sobre o direito público, sobre o bem social e a saúde coletiva.
Primeiramente, eu gostaria de trazer para vocês a questão de que o porquê que as pessoas não querem se vacinar, né? Assim como a Paloma já disse, os motivos que as pessoas têm, né, sobre essa hesitação vacinal. Eu fiz uma pesquisa também breve e eu procurei os motivos, assim, como posso dizer, mais sociais possíveis. Dentre eles, temos, deixa eu pegar aqui, a gente tem o motivo religioso. Um teólogo inglês no século XVIII disse que a vacina, a doença era um castigo divino. E quando você fazia uma vacina para conter essa doença, que era um castigo de Deus, você estava indo contra as ordens de Deus. E esse pensamento teleológico, enfim, ele seguiu durante vários e vários séculos, e pessoas acreditavam e ainda acreditam nisso, de que a doença é um castigo divino e você não pode contestar ela. Então, se o homem ele tenta buscar uma solução, está indo contra o que Deus quer. Esse é o pensamento que algumas pessoas religiosas têm. Também existe o pensamento filosófico. Esse pensamento filosófico ele vai mais para a parte histórica e uma parte social. Por exemplo, na revolta da vacina, como o Matheus disse no começo da apresentação, o pessoal teve lá os seus motivos para poder se revoltar. A revolta não era contra a vacina em si, mas contra o Estado, porque o Estado estava expurgando as pessoas de suas casas, estavam sendo expulsos, comércios estavam sendo fechados. Então, assim, o Estado estava exercendo uma autoridade muito, muito severa sobre as pessoas que mal sequer tinham informações sobre o que era aquela doença e qual que era a vacina. E essas pessoas geralmente moravam em cortiços e elas estavam sendo expulsas para o fim das cidades, que hoje as favelas. Então tem todo um aspecto social. Também temos o medo dos efeitos, como a Paloma bem explicou, né? As pessoas têm medo do que efeitos podem ter, como o Matheus disse também. E também, no caso, como a Paloma disse, as orientações médicas. Aí que tá, eu pego essa parte da orientação médica que eu trago para o mais importante. As pessoas que não podem se vacinar, elas não podem por motivos de saúde. Beleza, elas têm alergia à vacina, alergia a algum tipo de procedimento ali durante a vacinação. Aqui no Brasil e em todo o mundo, funciona a vacinação por rebanho, que é aquela onde a maioria das pessoas são vacinadas, então a doença ela acaba que se extinguindo, né? No caso de ter uma revolta vacinal e as pessoas não se vacinarem por opção, essas pessoas que não têm essa possibilidade de se vacinar acabariam sendo prejudicadas. Então temos uma questão social de que a gente, às vezes, optando por não se vacinar, podemos transmitir doença para alguém que não pode se vacinar, e aí a pessoa vai acabar se prejudicando. Acaba morrendo por isso, por uma escolha livre que a gente teve, por um pensamento ideológico. Bom, a questão do nosso trabalho, da nossa pesquisa, é sobre essa preponderância. Temos dois direitos fundamentais, dois direitos garantidos pela Constituição, e está tendo um conflito ali. O direito de liberdade e o direito coletivo. Esse direito de liberdade, ele diz que o corpo é seu e seu corpo é inviolável. O Estado não pode chegar e obrigar você a mexer no seu corpo, injetar alguma coisa em você sem o seu consentimento. Isso é inconstitucional. Entretanto, quando você opta por não tomar a vacina, quando você opta por não se vacinar, por não entrar nessa imunização de rebanho, você acaba com que aumentando ainda mais a expansão da doença e fazendo com que haja uma situação prejudicial para todo o coletivo. Onde, por exemplo, no Brasil, não havia mais leitos nos hospitais no caso de pessoas que estavam internadas com Covid na UTI e não tinha mais leitos. Então, assim, teve casos de pessoas que morreram nos corredores dos hospitais esperando para ser atendido e não tinha hospital mais. Então, o Estado, ele tem aquela questão que eu até anotei aqui, o Estado, ele tem você tem o direito, por exemplo, de ter educação. O Estado tem o dever de fornecer uma escola. Você tem o direito de ter uma saúde adequada. O Estado tem o dever de te fornecer meios para isso. E aí você é parte daquele princípio de que o bem coletivo ele se sobressai ao interesse individual. Ele é mais importante do que o interesse individual. Por mais que, eu não estou querendo dizer que o interesse individual tem que ser excluído, não é isso. É uma limitação do direito individual para que o direito coletivo se sobreponha. Eu trouxe aqui uma citação que eu achei muito importante, que um inglês chamado Andrew Wolfe, não sei se é assim que se pronuncia, no século passado, século XX, ele fez uma pesquisa comparando, acho que a Paloma mencionou isso, de que a vacina ela traria como efeito colateral a questão do autismo.
E aí ele divulgou esses estudos, e na época chocou muita gente, muitos pais ficaram aflitos, assim, de levar seus filhos, não, vai ficar autista e tudo mais. Algum tempo depois, foi descoberto de que ele foi pago para divulgar essa pesquisa falsa. Ele foi pago por um grupo de advogados que moviam ações para conseguir dinheiro de indenização por danos de vacina. Então, tudo não passou de uma trapaça. Então, é aquela questão de que não há comprovação de que a vacina faz mal. Questões religiosas, elas têm que ser levadas para quesitos pessoais. Quando envolve todo um coletivo, toda uma sociedade, você não pode levar a sua fé, né, vamos dizer assim, sobre o bem de todo mundo. Até porque a gente mora num país, ele é laico, então você não pode ter uma convicção religiosa e levar aquilo a fundo e a fé, como muitas pessoas fazem. Questões sociais também, você não pode levar as suas desinformações, porque hoje a gente tem acesso a tanta coisa, tantos noticiários, internet, redes sociais e tudo mais. Isso que foi feito lá no século XX, 1998, pelo esse Andrew que eu acabei de mencionar aqui, isso foi uma notícia falsa. Isso, graças, né, à vacina e à Covid-19 que teve no ano passado, teve um projeto de lei que proibiu que fosse divulgar as informações falsas sobre as vacinas. Então, hoje, se você for tentar postar no Instagram alguma coisa sobre vacina, vai ter um alertinho embaixo de que se é verdade mesmo aquele fato, entre no site e confira. Então, assim, hoje tem toda uma preparação, uma preocupação para que ninguém espalhe mais notícias falsas sobre a vacina. Como o Matheus mencionou mesmo, que lá no começo da pandemia, ou até hoje, se você procurar bem, tem pessoas defendendo o uso de remédios que não tem comprovações nenhuma. Não tem comprovação nenhuma de que é eficaz, as pessoas falam, não, toma esse remédio aqui, mas não toma vacina. Foi feito lá na China, não sei onde foi feito e tudo mais. Então você tem que deixar as suas questões religiosas, questões filosóficas, questões políticas, principalmente de lado, porque a questão não é qual partido defende o quê. É o bem coletivo, é a saúde de todos. Então eu encerro a minha participação na nossa pesquisa com esse posicionamento. Esqueçam essas questões religiosas, filosóficas e políticas e pensem no bem coletivo, porque você não mora numa sociedade sozinha e você não está sozinho nesse universo. É isso, pessoal. A próxima a se apresentar é a Maria Vitória. A Maria Vitória está com um problema de conexão. Isso. Aí, vamos ver se Oi, ela vai gente. conseguir. Eu vou apresentar com a câmera fechada para não ficar caindo muito. Certo. Tudo bem, Mavi. Bom, então eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre os aspectos gerais da pandemia, implicações globais e alguns reflexos sobre a vacinação. Pode passar, por favor. Bom, então, primeiramente, considerando-se no início da pandemia a inexistência de um tratamento eficaz e também a ausência de vacina, foram adotadas diversas intervenções não farmacológicas, abrangendo medidas de contenção que demonstraram ser as melhores alternativas até aquele momento disponíveis para evitar a infecção e controlar a disseminação da doença. Consequentemente a essas diferentes respostas, os países acabaram vivenciando diferentes velocidades de propagação do vírus. Então, alguns tiveram certo êxito no controle da transmissão, ao passo que outros não obtiveram o mesmo resultado, mesmo tendo adotado as medidas de contenção. Essas medidas de contenção iniciais, que estão sendo apresentadas nesse quadro, elas foram obtidas no ACAPES, que disponibilizou, então, as medidas empregadas por cada país e o dia da sua implementação, contando com um conjunto de publicações por meio dos meios de comunicação mais preponderantes e também dos sítios eletrônicos oficiais dos respectivos governos de cada um dos países. Como está mostrando no quadro, né, as medidas iniciais de contenção de cada um dos países disponibilizados pelo ACAPES foram divididas em 5 categorias principais, que é a restrição de movimento, as medidas de saúde pública, medidas socioeconômicas de governança, distanciamento social e o lockdown. Em relação ao lockdown, pode passar também, por favor. Que foi algo que se destacou dentro dessas medidas iniciais,
a gente tem que as repercussões positivas da implementação do lockdown, elas puderam ser verificadas tanto na Alemanha, na Itália, na África do Sul, na Espanha e também na Nova Zelândia, que estão, os dados estão no quadro também, que eles obtiveram uma diminuição do número de casos depois da implementação. Na Alemanha, a taxa da infecção por Covid começou a diminuir um mês após a concretização do lockdown, e, por sua vez, o Brasil e os Estados Unidos, como está destacado na tabela, eles não obtiveram essa diminuição de casos porque não optaram pelo lockdown total em nenhum período de tempo. A Espanha e a Itália só implementaram o lockdown total quando foi constatado o aumento de casos diários da doença. Então, provavelmente, se o confinamento tivesse sido concretizado pelos dois países antes de registrarem tantos casos, a incidência da doença teria sido reduzida. Nesse contexto, a gente pode observar, então, que desde o início da pandemia, tem-se uma certa abstenção, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, em oferecer uma resposta rápida para a contenção do vírus. Essa falta de implementação do lockdown com confinamento total simultâneo na totalidade das unidades federadas ou das localidades atingidas poderia, sim, justificar a elevada taxa de incidência nos dois países, nesse primeiro momento, uma vez que, embora eles tenham optado tanto pelo fechamento de fronteiras, né, pela restrição de viagens, pelo uso de máscaras e outras medidas importantes, ainda assim não encontraram, né, uma diminuição considerável dos casos até então confirmados, como os dados revelam para a gente. No caso do Brasil, a taxa de incidência de infectados pela doença, ela aumentou até mesmo nas cidades que implementaram o lockdown parcial, que é o chamado isolamento social, que foi implementado em São Paulo, por exemplo. No entanto, deve-se averiguar que, no caso de São Paulo, essa justificativa, ela se deve à baixa parcela da própria população que aderiu a esse lockdown. Então, isso por si só já revela a dificuldade que foi obter os resultados positivos. Pode mudar também. Então, aqui, né, a partir dessa demonstração do quadro de medidas iniciais que foram adotadas pelos países, a gente passa, então, a analisar o contexto mundial sob a perspectiva da vacinação. Tendo em vista, né, que a vacina, ela constitui, sim, um meio de prevenção evasivo, ela acaba gerando diversas polêmicas desde a sua origem, concentrando, então, muitos defensores, dos quais a grande maioria é de médicos, cientistas e autoridades que atuam na área da saúde, só que, ao mesmo tempo, ela acumula também inúmeros adversários, que declaram taxativamente que a vacina vai provocar um mal maior para o organismo do que poderia apresentar de benefícios. Então, no entanto, embora ainda nos dias atuais exista, sim, muita oposição em relação às vacinas, é um fato que diversas fontes asseguram a eficácia delas, considerando elas como um fator crucial na manutenção da vida, assim como também um elemento fundamental do direito à saúde. Pode passar também. Então, começando na análise dos países em relação ao contexto da vacinação, nos Estados Unidos, tivemos que a quantidade de doses disponíveis nunca foi um problema, de modo que qualquer pessoa com mais de 12 anos poderia receber uma das vacinas autorizadas. No entanto, ocorre que depois de se apresentar como um dos líderes mundiais em vacinação, até meados de abril do ano passado, a taxa dos Estados Unidos acabou desacelerando, sendo que o país hoje está atrás do Canadá, Reino Unido, da Itália e da Alemanha, em doses administradas como parcela da população total. Dentre os motivos que podem explicar essa diminuição,
Os estudos apontam que alguns jovens saudáveis nos Estados Unidos sentem que falta urgência para se vacinarem. Eles alegam que não são o público-alvo da doença. Também alegam preocupação com segurança das vacinas. Foram reportados diversos casos de fake news também nos Estados Unidos durante a pandemia, como, por exemplo, a teoria infundada de que a vacina estaria sendo utilizada para colocar chips e rastrear pessoas. Uma pesquisa recente, inclusive, ela mostrou que algumas dessas informações falsas acabaram se consolidando. Então, 1 em cada 5 americanos acabaram acreditando e aceitando a teoria do microchip. Um outro ponto também que podemos citar é que os dados acabaram revelando que a resistência à vacinação nos Estados Unidos, ela acompanha muitas divisões políticas, sendo que aproximadamente 30% dos republicanos afirmam que não serão vacinados, contrastando com somente 4% dos democratas. Essa circunstância, ela justificaria, de certo modo, o fato de que os dados também demonstram que a adesão à vacinação é menor nos estados do Sul, que geralmente contam com mais eleitores republicanos, né? Pode passar também, por favor. No que se refere aos países ibéricos, então, a gente pode observar que após um período conturbado, né, Portugal e Espanha acabaram ultrapassando os obstáculos nas suas campanhas de vacinação contra o coronavírus e seguem liderando as estatísticas da União Europeia. Estando à frente dos países mais ricos do bloco, então, eles demonstram o índice dos portugueses de vacinação, né, 93,8%, já receberam pelo menos uma dose, sendo essa a maior percentagem na União Europeia. Os espanhóis destacam-se com uma diferença mínima de 86,8%. E essa conjuntura que foi constatada na Península Ibérica, ela pode ser explicada por fatores que englobam tanto os sistemas de saúde pública funcionais e também a confiança da população na vacina, que foi muito importante para alcançarem esses resultados. Pode passar também. Na Itália, né, que foi um dos grandes epicentros da pandemia, registrando aí 138.276 mortes ligadas ao coronavírus desde fevereiro de 2020 e 6,76 milhões de casos até hoje, né? A vacinação na Itália também obteve alguns destaques recentes, com o Conselho de Ministros autorizando um novo decreto-lei que torna a vacinação contra a Covid-19 obrigatória no país para maiores de 50 anos. Uma coisa que chama atenção nesse decreto-lei é que ele não é obrigatório, ele deixa claro que não é obrigatório para as pessoas que não podem se vacinar. Então, elas estarão isentas dessa obrigação. A Itália também obteve destaques na vacinação de crianças, tendo iniciado já em dezembro do ano passado. Até o final do ano passado, os dados registravam que pouco mais aí de 77% da população da Itália já havia concluído o primeiro ciclo de vacinação contra a Covid, sendo 85% das pessoas a partir de 12 anos. Pode mudar também. Falando da África do Sul, a gente tem que a vacinação continua baixa e lenta, né, em razão principalmente das dificuldades de abastecimento, também ao ceticismo de grande parte da população. Segundo os dados da OMS, o continente produz menos de 1% das vacinas que são administradas em todo o seu território. Então, temos um grande problema de abastecimento na África, né? No entanto, o que se destacou recentemente nas notícias é que, após a descoberta da variante Ômicron, a campanha de vacinação no país tomou novas proporções. Então, começaram a se estabelecer postos de vacinação dentro de shoppings, em estações de transporte público, distribuindo doses de vacina a fim de combater uma rápida disseminação dos casos. E nesse ponto,
a rápida detecção e notificação da variante Ômicron pela África do Sul foi como se tivesse, de certa forma, comprado um tempo para o mundo, né? Sendo que as nações começaram, a partir daí, a tomar medidas para tentar evitar que ela se espalhe. Um outro ponto, né, que obteve destaque é que o país inaugurou em janeiro desse ano, na cidade do Cabo, a primeira fábrica do continente para todos os tipos de vacinas. A finalidade é a produção de vacinas de segunda geração para que possam atenuar a perda da eficácia com o tempo das de primeira geração, assim como também combater o eventual aparecimento de novas variantes do coronavírus. Pode passar, por favor. Na Nova Zelândia, também é um dos países que são um modelo no que tange a vacinação, né? Atingindo nos dados 84%, com menos que já se vacinou com ao menos uma dose, sendo 78,2% o percentual dos que já se encontram totalmente vacinados. A política adotada pelo país era de encerrar o lockdown somente quando 90% da população estivesse totalmente vacinada contra a Covid. E a prioridade era impedir, então, o espalhamento do vírus por todo o território. No entanto, o país teve que alterar a estratégia, que anteriormente correspondia a essa total eliminação da Covid-19, um empreendimento que acabou se tornando difícil com o aparecimento da variante Delta, que acabou acelerando também a propagação das infecções. Pode passar, por favor. No que se refere ao Brasil, em relação ao novo coronavírus, as fake news obtiveram muito destaque também. Dentre as mais usuais, tem-se aquelas que abarcavam temas como a afirmativa de que a Covid-19 atingiria apenas idosos, que ingerir alvejante mataria o vírus, ou que o vírus seria um produto de um laboratório chinês, né, como uma justificativa para lucrar com a venda de bilhões de doses da vacina. O maior problema relaciona-se à circunstância de que essa propagação de notícias falsas, sobretudo pela internet, acaba interferindo de modo negativo na cobertura vacinal do país, ocorrendo então a estagnação na curva ascendente, que é o resultado do crescente número de infecções pela doença, de indivíduos ainda não vacinados. Conforme o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que tramitou no Senado Federal, o Estado foi omisso no seu dever de agir ao contemplar mais de 600 mil pessoas morrerem em face da doença. Esse dever de agir decorre da própria noção de Estado Democrático de Direito, que detém a tarefa indelegável de atuar com base na responsabilidade, com vistas à manutenção do direito à saúde da população. A CPI apurou que, além da força maior, ocorreu uma evidente violação ao direito à saúde, já que o Estado acabou por se omitir frente às diversas propostas de indústrias farmacêuticas para a compra de vacinas, as quais demonstraram, por sua vez, uma ampla insistência em ofertá-las. O quadro relatado na pesquisa, demonstrou que o Brasil perdeu muito tempo para adquirir os imunizantes, o que, por sua vez, elevou o número de mortes, segundo consta nas pesquisas que fizeram referência ao excesso de mortes em decorrência direta da omissão. Logo, tendo em vista essa conduta omissiva, na qual recai o dever de agir, do dano causado pelo elevado número de mortes que poderiam ter sido evitadas, assim como o nexo de causalidade, fundamentando-se no regramento referente à responsabilidade civil do Estado, pautada no estudo da legislação vigente, combinada com doutrina e jurisprudência, nasce sim face ao Estado o dever de indenizar. Então, desse modo,
para concluir, a gente pode notar, né, pode averiguar, que a pandemia da Covid-19 impactou, sim, o mundo de forma repentina, para concluir essa parte, demandando uma resposta rápida dos países em face do risco que representava o novo coronavírus. Desde as mais diversas medidas iniciais de contenção adotadas pelos países, até o advento das vacinas, foi possível constatar que não há uma atuação padronizada no combate à propagação da doença. Cada estado agiu pautado dentro dos seus limites e possibilidades, também fundamentando-se em diferentes pontos de vista políticos. Todavia, a gente pode concluir com certa tranquilidade até que os países que demonstraram desde o início maior proatividade em combater a doença, assim como posteriormente investindo na compra de vacinas, nas campanhas de vacinação, inegavelmente conquistaram um maior êxito na luta contra o coronavírus. Agora eu passo a palavra para Beatriz, né, que vai falar sobre a vacinação, o próximo tema, né? Boa noite, pessoal. Vou tentar dar uma pincelada por causa do horário, mas eu vou falar um pouco sobre a vacinação infantil. Pode passar, por favor. Então, no mês de janeiro de 2022, foi decidido que crianças de 5 a 11 anos seriam vacinadas e tinha uma estimativa de que 20 milhões de crianças, né, receberia as 2 doses. E teria, entre as doses, teria um intervalo de 8 semanas. Pode passar. Bom, então, no mês de janeiro, há o anúncio, né, que as crianças de 5 a 11 anos seriam incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação do Covid-19. Pode passar. Então, gente, aqui eu não vou especificar, mas o que a gente pode ver, que teve toda uma linha do tempo para decidir que era viável as crianças se vacinarem, né? Então, dia 5 de janeiro, houve esse anúncio da inclusão, mas como pode ver, houve toda uma abertura de consulta pública, a Pfizer foi autorizada pela Anvisa, então houve todo um processo ali para aderir a essa vacina às crianças. Pode passar. Então, qual que é a recomendação? Que essas crianças se vacinem de forma não obrigatória em relação ao Covid-19. Pode passar, por favor. Bom, então, o que foi recomendado? Que o Ministério, os pais, eles estejam no momento em que as crianças forem vacinadas e caso as crianças forem sozinhas, precisaria de um assentimento por escrito, né? Então, era viável passar no médico antes para verificar se havia alguma contraindicação, principalmente se tinha, se algum médico havia alguma contraindicação por causa de alguma comorbidade, certo? E a vacina também foi recomendado que fosse seguido fielmente as recomendações da Anvisa. Pode passar, por favor. Então, a ordem de prioridade das crianças eram, primeiramente, né, indígenas e quilombolas, crianças com deficiência ou alguma comorbidade. Depois, terceiro, crianças que tinham que moravam com pessoas, né, que tinham alto risco de gravidade da doença, e por último, as crianças sem comorbidades ali, dentro ali de cada ano da primeira infância. Pode passar. Então, foi recomendado que o intervalo das vacinas fossem de 8 semanas, como já citado. Pode passar. E é interessante ver porque o intervalo da vacina do Brasil seguiu alguns países como o Canadá, a Espanha, o Reino Unido. Como a gente pode ver também, teve outros países, né, que seguiu o intervalo diferente, como também está demonstrado no slide. Mas o Brasil, ele optou, né, decidiu por ser 8 semanas. Pode passar. Então, também, além do período de tempo da decisão, houve também um período de negociação.
né? Então, como pode ver, houve todo um processo, novamente refrisando que houve um processo para essa decisão, né? Então, dia 8 de outubro, foi apresentado as cláusulas, né, para as vacinas aderir a essa faixa etária, né? Dia 16, a gente pode ver que a Pfizer ela foi autorizada pela Anvisa. E por último, também, no dia 28, o Ministério, né, ele formaliza o aditivo do contrato que garante essas 20 milhões de doses. Então, houve todo esse processo, certo? Pode passar, por favor. Então, a estimativa era que para o primeiro trimestre de 2022, 20 milhões de doses fossem encomendadas. Então, aqui tem toda a relação, como seriam até, inclusive, os voos, né? Como que essas doses chegariam aqui no Brasil ou para a gente. Pode passar. Então, aqui também, a gente pode ver o quê? Feito todo um estudo sobre como é essa população, como é essa faixa etária, né, de 5 a 11 anos entre os estados. A gente pode ver que o Sudeste é um estado que é mais numeroso em questão de crianças, né, e que deu um total aí de quase 20 milhões e meio de vacinas que seriam necessárias para essa faixa etária. Pode passar. Então, gente, a previsão legal está no ECA, está na Constituição também. Então, aqui eu trouxe o artigo 11 e o artigo 14, que praticamente o que eles falam? Que o Sistema Único de Saúde, ele deve garantir, né, a assistência médica dessas crianças. Então, sim, tem todo um respaldo ali na lei sobre essa segurança na saúde dessas crianças. Pode passar. Sobre a seguridade das vacinas nas crianças, isso é uma coisa que a vacinação das crianças em si foi realmente muito polêmico, né? Então, é importante frisar sobre a segurança da vacina, porque não simplesmente chegou e falou assim, agora é a hora das crianças, né? Houve todo um estudo, todo um processo para que essas vacinas chegassem até essa idade. Então, gente, foi feito um relatório de Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, em que quase 9 milhões de crianças fizeram uma experiência, e que foi constatado no relatório, eles falam que dessas quase 9 milhões de doses, apenas 4.200 tiveram algum evento adverso, só que esses eventos adversos, 97% desses 4.000 foram dor no braço, estado febril. Então, foi realmente algo nada grave, não teve nenhuma ocorrência de grave por causa tomou vacina e teve uma reação grave. Pode passar, por favor. Então, gente, em relação aos resultados da vacina, foi feito um estudo sobre como estava a aderência dos pais sobre a vacinação, porque, gente, o sucesso da vacinação das crianças, ela está totalmente direcionada e de forma direta a como os pais lidam, como os pais pensam, porque uma criança, muito provavelmente, não vai ter discernimento para poder decidir, né? Então, mas ali, para sorte ou não, porque ainda sobrou um 20%, mas mais de 80% dos pais queriam que seus filhos se vacinassem, só que aí teve uma pequena parcela em que os pais, eles eram, de uma certa forma, contra a vacina de seus filhos. Pode passar, por favor. Quais são as razões? Tem muitas, eu vou falar só algumas, então, principalmente porque acreditavam que, por causa do curto tempo, que ela não era segura, acreditavam que talvez não teria nenhuma reação grave por ser novo, então eles subestimavam a gravidade da pandemia também, eles tinham medo das reações que a vacina podia proporcionar. E essa é algumas dos motivos que essa pesquisa alegou que os pais não queriam que as suas crianças se vacinassem. Pode passar. Então, é importante a gente frisar que houve uma subestimação da doença em relação ao público infantil, só que, como a gente pode ver, tem dados que mostram que, no Brasil, quase 20 mil
casos de síndrome respiratórias por causa do Covid, e também houve quase 1.500 óbitos de crianças assim, registrados, né, que eles registraram. E a subestimação da doença também está muito ligado às fake news, isso atrapalhou também muito a efetivação concreta ali da vacinação 100% dessas crianças. Pode passar. Então, aqui é só algumas notícias, né, que em relação a dados que tem em relação à vacinação das crianças. Pode passar. Então, o que é importante a gente frisar? Que a vacinação das crianças é uma questão de prioridade da saúde pública. Porque aqui, inclusive, tem até um gráfico que fala que o Brasil, em relação a outros países, houve uma taxa muito grande de mortalidade dessas crianças e do agravamento da doença também, da letalidade mesmo dela. Então, o que é importante frisar? Que o Estado, a saúde pública, de uma forma geral, tem todas as razões éticas, epidemiológicas, sociais, para querer a vacinação dessas crianças. Pode passar, por favor. Então, qual é a importância? Ressaltar e frisar a importância da vacinação das crianças. Para quê? Porque 2 motivos principais, né, que tá reduzir a transmissão, né, dessa doença, justamente porque criança já é alto a taxa de transmissão. As crianças é um pouco mais alto justamente porque elas não entendem, né? Então elas não sabem muito o que está acontecendo. E também, além da importância da vacinação, é porque a criança consiga voltar para a sua vida normal, né? No sentido de que, justamente por ser uma questão de saúde, da saúde pública, isso é uma coisa que é gradual, mas que também digamos assim, traz outras coisas junto. Então, não é só, eu não quero vacinar meu filho, também tem o fator de a pandemia acentuou a evasão escolar, isso para o desenvolvimento do país é prejudicial. Então, tem todo coisas por trás que também não são ligadas à pandemia, mas que sim tem correlação com ela. Pode passar. E também tem a conscientização dos pais, porque, como eu disse, o sucesso das vacinas está inteiramente, nas crianças, né, está inteiramente ligada com a aderência dos pais. Tem um vídeo, mas eu acho que por conta do horário, a gente vai decidir passar e qualquer coisa a gente manda não sei se dá, mas a gente manda os slides no grupo. E agora eu vou passar para... vamos ver então. Tá com som, será? Tá sem som. Então a gente manda, né, por conta do horário. Faltavam instrumentos médicos, faltava até um certo momento explicação da própria medicina para o que estava acontecendo. Mortes por minuto, recordes diários. Enquanto isso, a luta é incessante dos pesquisadores para tentar antes entender o vírus e depois desenvolver uma vacina eficaz capaz de contê-lo e amenizar todo o pesadelo causado pelo corona. Além dos pesquisadores, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, motoristas de aplicativo, professores, alunos, profissionais de saúde e trabalhadores no geral sofreram diretamente com esse cenário devastador. Um grande volume de pesquisas, orientações sanitárias, reflexões sobre o novo normal, que normal não tem de nada, se uniram à insegurança de nunca mais podermos voltar a conviver em sociedade e poder abraçar o outro. O dano foi imenso e capaz de atingir praticamente todos os espaços. E a pandemia também foi capaz de escancarar as brutais desigualdades sociais existentes no mundo e de alavancar o impacto na saúde mental de todos, especialmente nas crianças e adolescentes. Em proporção a isso, de maneira lastimosa, vimos o ápice de crise da desinformação com a propagação de massa de fake news e do estopim do negacionismo científico. Isso também foi um evento marcante na sociedade e jamais podemos olhar para trás, para frente ou para agora sem esquecermos disso. Precisamos sempre valorizar a ciência e todos os outros profissionais de saúde, especialistas, que se empenham diariamente na busca de respostas seguras a todos os nossos anseios. Reitero, a pandemia existiu e ainda existe. Muitos viveram e são sobreviventes. Hoje, graças à ciência, graças à vacina, estamos aqui. Muitos precisamos bravamente defender o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso Programa de Imunização Nacional e lutar contra toda e qualquer desinformação que nos ameaça reviver
esses episódios lamentosos. Paloma, pode passar. Eu tinha um vídeo, gente, para deixar aqui para o final. Acredito que estourou tanto tempo. Eu vou disponibilizar também esse vídeo depois no grupo, tá, Paloma? Pode passar. É só uma música mesmo, então... O Matheus por mensagem, mas passo aqui para ser registrado. Parabéns ao Matheus pela monitoria, parabéns a Beatriz, ao Thierry, a Paloma e a Maria Vitória também pela apresentação do grupo. E a gente vai encerrar a gravação e a gente continua com o debate também, mas fiquem aí, a gente já continua. Interrompi a gravação. Não sei se interrompi ou não interrompi. Bom, acho que eu interrompi. Acho que foi. Não foi? Foi. Agora foi.